Olá, queridos alunos e estimados espectadores do programa Prova Final, uma parceria firmada entre a TV Justiça e a Rede de Ensino Luiz Flávio Gomes, LFG. Tudo bem com vocês? O meu nome é Emerson Malheiro. Eu sou advogado, doutorando e mestre em Direito e professor de Direito Internacional e Direitos Humanos na Rede de Ensino Luiz Flávio Gomes, LFG. Para aqueles que ainda não conhecem o programa Prova Final, saibam que ele é dividido em 3 blocos. No primeiro bloco, vamos encontrar o tema do dia: Ultra Revisão Internacional com Malheiro. Captei os principais assuntos exigidos pelos concursos públicos e pelo exame de ordem, e vou delineá-los adequadamente para vocês. No segundo bloco, vamos encontrar o Pergunte ao Professor, em que alunos de todo o Brasil elaborarão questões sobre o tema. Esse é o instante do programa em que vamos aprofundar o assunto. Por fim, mas não menos importante, vamos encontrar no terceiro bloco o X da questão. Perguntas extraídas de concurso público e do exame de ordem serão examinadas com a pertinência e profundidade necessárias para a sua cognição. Esse é o instante do programa em que verificaremos como os examinadores exigem os assuntos aqui cuidados. É isso mesmo, meus amigos, vocês não perdem por esperar, porque agora vamos para o estupendo tema do dia. No tema do dia de hoje, meus amigos, vamos acompanhar uma ultra revisão internacional com Malheiro. Captei os principais temas, assuntos exigidos pelos concursos públicos em exame de ordem e vou delineá-los adequadamente para vocês. Vocês verão que são assuntos muito importantes e que devem ser considerados em seus estudos. Inicialmente, meus amigos, quero lhes apresentar as espécies de direito internacional. Temos, de um lado, o direito internacional público e, de outro lado, o direito internacional privado. O que é o direito internacional público, meus amigos? É o ramo do direito internacional que regula e estuda normas consuetudinárias e convencionais, mediante tratados, convenções, acordos entre nações e cuida dos vínculos entre os Estados, as organizações internacionais e intergovernamentais, as pessoas e os demais sujeitos nas relações exteriores. Em seguida, meus amigos, podemos encontrar o direito internacional privado. Vamos verificar aí o ramo do direito internacional que regula e estuda um conjunto de regras que determina a lei e ou jurisdição aplicável às relações particulares exteriores. Observem atentamente, meus amigos, que enquanto o direito internacional público envolve interesses difusos e coletivos, o direito internacional privado cuida das relações particulares no cenário internacional. No entanto, verifiquem com bastante atenção que ambas as disciplinas pertencem ao ramo de direito público. É certo que o nomen iuris direito internacional privado geralmente confunde os candidatos e aqueles que estão estudando para avaliações, pois sempre imaginam que se cuida de direito privado. Na verdade, não é. É direito público. Se verificarmos a denominação empregada no direito anglo-saxão, conflict of laws, podemos chegar à conclusão de que, de fato, temos regras de direito público que incidem sobre casos particulares no cenário das relações exteriores. Tendo essas informações, meus amigos, preciso lhes apresentar as características da ordem jurídica internacional. Também são conhecidas como princípios sociológicos do direito internacional. A primeira característica da ordem jurídica internacional, meus amigos,
é a ausência de autoridade superior. Ao contrário do que ocorre no direito interno do Estado, no cenário internacional não existe uma autoridade superior, não há uma potestade suprema a qual todos os demais sujeitos deverão se reportar. A segunda característica da ordem jurídica internacional é a ausência de hierarquia entre as normas. Sim, meus amigos, porque ao contrário do que ocorre no direito interno, em que existe uma hierarquia entre as normas, no cenário internacional ela não está presente. Todas as regras são absolutamente iguais. Por isso, também denominamos como princípio da horizontalidade das normas. Não existe uma regra que possa ser considerada mais importante do que outra. Na sequência, meus amigos, como terceira característica da ordem jurídica internacional, vamos encontrar a manifestação do consentimento. A regra é que um Estado apenas se submete a uma norma se manifestar o seu consentimento em relação a ela. Mostra-se essencial que o Estado concorde com a regra no cenário internacional para que possa então se submeter. É certo que existem duas exceções à manifestação do consentimento. A primeira é o costume internacionalmente reconhecido, que vincula as partes como norma não escrita, dispensando então a manifestação do consentimento. A segunda exceção, meus amigos, existe no Tribunal Penal Internacional, quando houver indicação de investigação pelo Conselho de Segurança da ONU, indivíduo de Estado que não assinou e nem ratificou o Estatuto de Roma, poderá ser julgado por essa importante Corte Internacional. Na sequência, meus amigos, encontramos a quarta característica da ordem jurídica internacional, que é a descentralização. Vamos verificar que no cenário das relações exteriores não existe órgão centralizador. As relações jurídicas se movem pela coordenação e não pela subordinação. Por fim, a quinta e última característica da ordem jurídica internacional, meus amigos, é o sistema de sanções precário. Ao contrário do que muitas vezes verificamos no plano interno dos Estados, no cenário internacional, as sanções nem sempre surtem o efeito esperado. Por vezes, são sim muito eficazes, mas em outras não produzem nenhum efeito. Desse modo, meus amigos, nessa outra revisão, podemos conhecer as fontes do direito internacional público. Já vou delinear para vocês que tais fontes se encontram no artigo 38 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça de 1945. A primeira fonte a ser considerada são os tratados internacionais, as convenções, os ajustes que são elaborados nas relações exteriores. Verificamos em seguida o costume internacional e também os princípios gerais do direito. Não podemos descurar da jurisprudência internacional, nem mesmo da doutrina internacionalista. A equidade também faz parte do rol das fontes de direito internacional público. Dentre essas fontes, meus amigos, é importante salientar que os tratados internacionais, os costumes internacionais e também os princípios gerais do direito são fontes primárias. Por outro lado, a jurisprudência internacional, a doutrina internacional e a equidade são fontes secundárias ou meios auxiliares. Geralmente, quando apresento isso na nossa aula de Direito Internacional, os alunos questionam: Malheiro, existe uma hierarquia entre as fontes do direito internacional público? E eu afirmo que não. Não existe nenhuma hierarquia. Todas as fontes são juridicamente iguais, o que significa dizer que o magistrado internacional poderá optar por qualquer delas no momento em que decidir uma questão. Mas, se elas são juridicamente iguais, por que são divididas em primárias e secundárias? São divididas em primárias e secundárias, meus amigos, em razão da natureza jurídica das fontes.
Os tratados internacionais, os costumes internacionais e os princípios gerais do direito possuem uma natureza jurídica convencional. Por outro lado, a jurisprudência internacional, a doutrina internacional e a equidade possuem juntos uma natureza jurídica jurisdicional. É importante, então, que conheçamos cada uma dessas fontes, não é verdade? Se verificarmos os costumes internacionais, vamos analisar delineadamente que o costume, quando é internacionalmente reconhecido, vincula as partes como norma não escrita. Posso citar como exemplo para vocês, nos contratos internacionais, a arbitragem. Dificilmente vocês vão encontrar um contrato internacional sem cláusula arbitral ou compromisso arbitral. Isso porque as partes estão vinculadas por um costume nas relações exteriores. E aquele que não se adaptar ao costume, certamente não conseguirá se relacionar no direito internacional. Continuando, meus amigos, verificamos os princípios gerais do direito. O que são tais princípios, meus amigos? Posso lhes dizer claramente e de maneira a não deixar margem a qualquer dúvida que nós temos essa importante fonte como fatores que efetivamente apontam um caminho a seguir e que servem de base para as decisões internacionais. A título de exemplo, posso falar para vocês sobre a Pacta Sunt Servanda, que significa afirmar que tratados livremente constituídos devem ser fielmente cumpridos, sob pena de aplicação de sanções internacionais. O outro exemplo de princípio geral do direito internacional é a não intervenção, que constitui na não interferência nos assuntos internos dos Estados. Prosseguindo, precisamos acompanhar agora as fontes secundárias de direito internacional público, não é verdade? E então, podemos verificar a jurisprudência internacional. Se caracteriza por decisões reiteradas nos tribunais internacionais sobre um determinado assunto em um dado sentido. Compreendam, meus amigos, que nós temos aqui decisões que foram proferidas no âmbito de tribunais internacionais, o que significa dizer que as decisões provenientes dos tribunais constitucionais dos Estados não formam jurisprudência para o direito internacional público. A seguir, verificamos a presença da doutrina internacional. A doutrina internacional é composta pela formação específica de artigos elaborados por renomados juristas no cenário das relações exteriores. Nesse aspecto, é importante sabermos que a doutrina mais aceita no direito internacional público é aquela ampla e generalizada, e no direito internacional privado, aquela doutrina específica, restrita. Agora, meus amigos, preciso falar para vocês sobre a equidade, essa outra fonte de direito internacional público. Como podemos defini-la? De um modo muito simples. A equidade se mostra presente por uma efetiva equiparação dos sujeitos nas relações exteriores, bem como a demanda que lhes cerca. Como assim, Malheiro? Parece que ficou um pouco difícil. Já posso lhes dizer categoricamente que a equidade não é necessariamente igualdade. Não é verdade, meus amigos? Quando verificamos a equidade, temos um exato ponto de equilíbrio entre duas ou mais partes conflitantes. Nessa outra revisão, meus amigos, não podemos esquecer dos tratados internacionais, é claro. E o que são tratados? Posso lhes dizer categoricamente que o tratado internacional é um acordo, ajuste, convenção, declaração formal entre pessoas jurídicas de direito internacional público, que firmam o compromisso de cumprimento e respeito às cláusulas e condições escritas, com a finalidade de produzir efeitos jurídicos, criando preceitos de direito positivo no cenário das relações exteriores. Observem
que temos nos tratados internacionais os principais instrumentos para a criação de regra entre os sujeitos no direito internacional. É importante que saibamos, meus amigos, quem pode representar as partes. Eu lhes disse que elas são pessoas jurídicas de direito internacional público. São elas, portanto, os Estados e as organizações internacionais intergovernamentais. Como Estados, posso citar como exemplo Brasil, Uruguai, Paraguai, Argentina, Espanha, Portugal, enfim, tantos outros. Como organizações internacionais intergovernamentais, posso citar para vocês a Organização das Nações Unidas, a Organização dos Estados Americanos, o Fundo Monetário Internacional e até o Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento. Esses sujeitos celebram tratados internacionais. Quem pode efetivamente representá-los? Em primeiro lugar, vamos verificar a representação dos Estados. Nos Estados, meus amigos, posso lhes dizer claramente que poderá ser um Estado representado pelo chefe de Estado ou chefe de governo. Se estivermos diante de uma república presidencialista ou de uma monarquia absolutista, chefe de Estado e chefe de governo se confundem em uma só pessoa. Será o presidente da República ou o monarca. Por outro lado, se estivermos diante de uma república parlamentarista ou de uma monarquia parlamentarista, o chefe de Estado é um e o chefe de governo é outro. Nesse caso, quem pode representar o Estado? Será o chefe de Estado. Mas nada impede, se houver autorização pelo direito interno, que o chefe de governo celebre o tratado internacional em nome do Estado. Em seguida, posso lhes dizer que também representa um Estado o plenipotenciário, que é uma pessoa escolhida pelo chefe de Estado ou chefe de governo com a confirmação do ministro das Relações Exteriores. Também verificamos a celebração de um tratado internacional em nome de um Estado pela Delegação Nacional, que é um grupo em missão especial para negociar e assinar tratados internacionais. O processo de escolha se dá pela mesma forma de escolha do plenipotenciário. Por fim, quero dizer para vocês que representam o Estado na celebração de um tratado internacional o ministro das Relações Exteriores. É intrínseco da sua função negociar e assinar tratados internacionais. Preciso dizer para vocês, meus amigos, que um tratado internacional, no cenário das relações exteriores, não possui nenhuma hierarquia em relação aos demais. Afirmei anteriormente que eles são amplamente idênticos juridicamente no direito internacional. No entanto, quero lhes falar que quando um tratado é devidamente incorporado no ordenamento de um Estado, ele vai assumir uma hierarquia. No Brasil, essa hierarquia entre as normas se mostra presente no artigo 59 da Constituição Federal. Temos lá no topo da pirâmide normativa de Hans Kelsen a Carta Magna. Mais ou menos no meio dessa pirâmide vamos encontrar as leis ordinárias e lá na base as resoluções e as portarias. Quando um tratado internacional é incorporado no ordenamento jurídico brasileiro, qual é a posição hierárquica que ele ocupa? Como regra, meus amigos, a posição hierárquica ocupada por um tratado internacional é de lei ordinária, em face de uma decisão do Supremo Tribunal Federal em 1977, no recurso extraordinário 80.004. No entanto, o legislador constitucional originário brasileiro fez uma opção para proteger os tratados internacionais de direitos humanos e criou o disposto no artigo 5º, parágrafo 2º da Carta Magna Brasileira. Nesse dispositivo constitucional, meus amigos, podemos verificar que os direitos fundamentais estão no próprio artigo 5º da Carta Magna. Também se encontram em outros dispositivos constitucionais, em normas infraconstitucionais e também
nos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Desse modo, meus amigos, preciso dizer para vocês que, em face de recente decisão do Supremo Tribunal Federal, em 2008, no recurso extraordinário 466343 de São Paulo, tais tratados internacionais de direitos humanos detêm equivalência de norma supralegal. Mas o que é uma norma supralegal? A norma supralegal, meus amigos, é aquela que está acima de todas as regras do ordenamento jurídico brasileiro, mas logo abaixo da Constituição Federal. Também temos uma proteção ainda maior aos tratados internacionais de direitos humanos. Tal proteção é proveniente de uma atuação do legislador constitucional reformador, com a emenda constitucional número 45, que criou o disposto no artigo 5º, parágrafo 3º da Carta Magna Brasileira. Tal dispositivo preleciona que os tratados internacionais de direitos humanos, que forem aprovados por 3/5, em 2 turnos, nas 2 casas do Congresso Nacional, equivalerão às emendas constitucionais. Desse modo, podemos verificar que, em relação à hierarquia, os tratados internacionais, como regra, são equivalentes às leis ordinárias. No entanto, se cuidarem de direitos humanos e estiverem lastreados no artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição Federal, serão equivalentes às normas supralegais. Por outro lado, mas não menos importante, se os tratados internacionais forem aprovados por 3/5 em 2 turnos nas 2 casas do Congresso Nacional, cuidando de direitos humanos, serão equivalentes às emendas constitucionais. Não posso deixar de mencionar para vocês que até hoje só existe um tratado internacional de direitos humanos que foi aprovado pelo quórum qualificado. Cuida-se da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu protocolo facultativo de 2007. No Brasil, esse tratado internacional foi promulgado pelo Decreto 6949 de 2009. Espero que essa ultra revisão tenha sido muito útil para a sua cognição sobre os assuntos aqui cuidados. Agora, meus amigos, vamos acompanhar o segundo bloco com o Pergunte ao Professor. Vocês verão que alunos de todo o Brasil elaborarão questões sobre o tema. Vamos aprofundar os assuntos aqui cuidados e, inclusive, tratar de outros que eventualmente não foram falados. Vamos lá, meus amigos, agora é a hora. Vamos para o Pergunte ao Professor. Vamos agora, meus amigos, para o Pergunte ao Professor. Esse bloco será estupendo, vocês vão ver. Vamos para a nossa primeira questão. Por que no direito internacional a relação entre os Estados é de coordenação e não de subordinação? Essa pergunta é muito importante, Miguel. Preciso salientar para todos vocês que no cenário internacional a relação jurídica se dá por coordenação e nunca por subordinação. Isso acontece por uma razão bastante simples. No direito internacional existe a descentralização. Não há órgão centralizador. Ao contrário do que muitos pensam, a Organização das Nações Unidas não é um órgão centralizador, mas simplesmente uma organização internacional e intergovernamental, formada por sujeitos nas relações exteriores. Cada Estado, meus amigos, atua no cenário internacional de acordo com sua soberania. Há uma igualdade entre todos os sujeitos, e aqui podemos delineá-la como o princípio da horizontalidade entre os sujeitos no direito internacional. Em virtude disso, como cada Estado atua de acordo com sua soberania, a coordenação se mostra presente. A independência nacional, bem como a cooperação entre os povos para o progresso da humanidade, se mostram como preceitos elementares
para boas relações jurídicas internacionais. Desse modo, meus amigos, não é raro verificarmos conflitos entre os Estados, já que cada um defende interesses diferentes, de acordo com suas pretensões no cenário das relações exteriores. Essas pretensões, não raro, podem ser resolvidas pelas cortes internacionais, como, por exemplo, a Corte Internacional de Justiça, ou, se cuidarmos de direitos humanos e estivermos no âmbito americano, pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. É claro que tais controvérsias também encontram outras formas de solução, como, por exemplo, a retorção, a ruptura das relações diplomáticas, ou até mesmo a expulsão de uma organização internacional e intergovernamental, sem esquecermos das represálias. A coordenação se mostra como um item muito importante, mesmo porque é por meio dela que os Estados podem atuar com independência no direito internacional. Vamos agora, meus amigos, para a segunda pergunta. Vamos ver. A soberania de um Estado é ilimitada? Tamires, a sua pergunta tem relação direta com a anterior. Eu lhes disse que os Estados possuem soberania e, por isso, as relações jurídicas se movem pela coordenação e não pela subordinação. No entanto, a soberania dos Estados não é ilimitada. Ela possui restrições. O Estado age em consonância com as regras de direito internacional. Quando um Estado assina e ratifica um tratado internacional, confirmando-o no seu direito interno por meio da promulgação, restringe um pouco de sua soberania. E, como sabemos, inúmeros Estados assinam e ratificam diversos tratados internacionais. É necessário que efetivamente isso ocorra para as boas relações internacionais. Caso contrário, jamais poderíamos falar na criação de tribunais internacionais, ou mesmo da existência de institutos como extradição, deportação e expulsão. Isso, meus amigos, porque os Estados, se não flexibilizassem a sua soberania, jamais conseguiriam se relacionar. Mesmo ao elaborarem normas no direito interno, possuem restrições. Sabemos, meus amigos, que a soberania é a qualidade que caracteriza o poder político supremo de um Estado, como afirmação de sua personalidade independente, autoridade plena e governo próprio, dentro do território nacional e em suas relações exteriores. Desse modo, quando um Estado vai criar uma norma de direito interno, deverá encontrar-se lastreado pelo princípio da dignidade da pessoa humana, que cerca todo o direito internacional. Como sabemos, a propósito, os direitos humanos são imprescritíveis, não é verdade? E temos, nesse cenário, o princípio, a característica da proibição do regresso ou vedação do retrocesso. Uma vez conferido um direito fundamental pelo Estado, ele não poderá retroceder, diminuindo a sua tutela a esse interesse fundamental. Como vocês veem, a restrição à soberania ocorre no cenário internacional e também no cenário interno do Estado. Concluímos, portanto, efetivamente, que a soberania dos Estados é limitada, possui restrições. Vamos agora para a nossa terceira pergunta. Qual a importância dos tratados de Westfália para o direito internacional? Luiz, a sua pergunta encontra-se na origem do próprio direito internacional. Explico.
existe uma enorme divergência sobre o instante de surgimento do direito internacional público. Alguns autores afirmam categoricamente que o direito internacional público surgiu lá na Antiguidade, período compreendido entre 4000 a.C. e 476 d.C. Esses autores afirmam que o direito internacional público lá surgiu porque alguns institutos, que até hoje são empregados no cenário das relações exteriores, lá apareceram, como, por exemplo, a arbitragem e a troca de prisioneiros de guerra. No entanto, isso não se mostra suficiente para afirmarmos categoricamente que aquele foi o instante de surgimento do direito internacional público. Outros autores, em face disso, afirmam que o direito internacional público surgiu lá na Idade Média, o período compreendido entre 476 e 1453. Dois eventos configuraram efetivamente o início e o fim da Idade Média: a tomada do Império Romano pelos povos bárbaros e a tomada de Constantinopla pelos turco-otomanos. Entre esses dois eventos, houve, na Idade Média, a aplicação de institutos, tais como a paz de Deus, a trégua de Deus e a noção de guerra justa. A paz de Deus consistia em, um momento de beligerância, não atingir camponeses, nem aqueles que estivessem fora da guerra. Quando falamos em trégua de Deus, por outro lado, verificamos a existência de uma suspensão da guerra nos feriados e dias santos. E, por fim, quando falamos em uma noção de guerra justa, devemos considerar como tal aquela que se configura como uma retorção e que for declarada pelo príncipe. Apesar desses institutos terem sido largamente empregados na Idade Média, não temos aqui fundamento suficiente para afirmar que o direito internacional público aí surgiu. O direito internacional público, segundo a maior parte dos autores, surgiu na Idade Moderna, que está entre 1453, com a tomada de Constantinopla pelos turco-otomanos, e 1789, com a Revolução Francesa. Os tratados de Westfália, que foram assinados em 1648, serviram para colocar fim à guerra entre católicos e protestantes, em uma região onde hoje se encontra a Alemanha. No entanto, a relevância para o direito internacional público está no seu próprio surgimento, com a concepção de Estado moderno, que prevalece até hoje, com 3 elementos objetivos e 1 elemento subjetivo. 3 elementos objetivos: território bem definido, povo e governo soberano, e o elemento subjetivo, que é a recognição, o reconhecimento da existência de um Estado. Também verificamos, meus amigos, lá nos tratados de Westfália, o surgimento de uma concepção de soberania, até então inexistente. A soberania, lá nos tratados de Westfália, se mostrava como uma renúncia à hierarquia baseada na religião. Desse modo, os tratados de Westfália são considerados muito importantes porque configuram-se como marco no surgimento do direito internacional público. Preciso esclarecer a todos vocês que falei em tratados de Westfália, no plural. Isso porque temos 2 tratados internacionais, o Tratado de Münster e o Tratado de Osnabrück. Vamos então, meus amigos, agora acompanhar a nossa 4ª pergunta. Existem conflitos entre as normas de direito interno e as regras de direito internacional? César, essa é uma questão extremamente complexa. Para que você e todos os nossos amigos possam compreender, nem mesmo a doutrina se mostra pacífica nesse sentido. Para responder sobre a existência ou não de conflito entre a norma internacional e a regra de direito interno, a doutrina aponta 2 teorias.
A primeira teoria é o dualismo. A segunda teoria é o monismo. Comecemos pelo dualismo, meus amigos. Pelo dualismo, existem dois sistemas jurídicos completamente diferentes, que não se tocam, que não têm nenhuma relação um com o outro. De acordo com o dualismo, temos, de um lado, o direito interno, que cuida das relações intrínsecas do Estado. E, de outro lado, o direito internacional, que cuida das relações extrínsecas do Estado. De acordo com o dualismo, para uma norma jurídica produzir efeitos no direito interno do Estado, deve ser ela devidamente incorporada, ao que denominamos teoria da incorporação. Apesar de certa divergência doutrinária, meus amigos, preciso afirmar para vocês que um grande número de autores afirma que o dualismo é aplicado no Brasil. A controvérsia existe porque a nossa Constituição Federal é silente, deixando uma margem de interpretação para a doutrina. Mas vejam, o que acontece no cenário brasileiro? Temos as normas internacionais e as regras de direito interno. Exemplificadamente, para que o Estatuto de Roma, que criou o Tribunal Penal Internacional, pudesse ter validade, vigência e obrigatoriedade no direito interno brasileiro, teve esse tratado que ser devidamente incorporado, alcançando a promulgação pelo Decreto 4388 de 2002. De outro lado, meus amigos, vamos encontrar o monismo, outra teoria, em que verificamos a presença de um só sistema jurídico, em que normas de direito internacional e regras de direito interno estão em constante conflito. Para resolver a situação, o monismo traz duas correntes diferentes. Uma, o monismo com supremacia do direito internacional. A outra, o monismo com supremacia do direito interno. Vejam como é simples. Na existência de conflito entre regras, pelo monismo internacionalista, sempre prevalecerá o tratado internacional. No monismo com supremacia do direito interno, será exatamente o contrário. Sempre que existir conflito entre normas, prevalecerá as normas, as regras internas do Estado. A questão é bastante complexa, meus amigos, e os Estados adotam a teoria que melhor lhes aprouver. A França, por exemplo, adotou o monismo, estabelecendo uma regra na sua Constituição. Sempre que houver confronto entre normas internas e regras internacionais, prevalecerão sempre aquelas normas provenientes dos tratados internacionais. Vamos agora, meus amigos, à nossa quinta e última pergunta. A regra proveniente do Tratado Internacional, uma vez incorporada, ocupa qual posição na hierarquia das normas do ordenamento jurídico brasileiro? Essa questão é bastante importante, pois, como lhes disse, no cenário das relações exteriores, todos os tratados são absolutamente iguais. Não existe um que seja mais importante do que outro. Exemplifico. Posso lhes dizer que o Estatuto de Roma possui o mesmo valor jurídico do Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos, que não é mais ou menos importante que o Pacto Internacional sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, que é tão relevante juridicamente quanto a Convenção de Viena sobre os Direitos dos Tratados de 1969. Enfim, todos os tratados são exatamente iguais. Porém, quando ingressam no direito interno brasileiro, existe uma obediência à pirâmide hierárquica de Hans Kelsen.
E nesse aspecto, sabemos, como afirmei para vocês no primeiro bloco, que, como regra, os tratados internacionais ingressam no mesmo patamar das leis ordinárias, em face de uma decisão do Supremo Tribunal Federal no recurso extraordinário 80.004. Mas, quando cuidamos de tratados internacionais de direitos humanos, a questão muda, transmuta-se, porque temos duas regras no cenário jurídico brasileiro. Uma, esculpida pelo legislador constitucional originário, no artigo 5º, parágrafo 2º. A outra, esculpida pelo legislador constitucional reformador, no artigo 5º, parágrafo 3º. Essa controvérsia em relação à hierarquia dos tratados internacionais no direito interno foi facilmente resolvida quando, no artigo 5º, parágrafo 2º, verificamos que, em face de recente decisão do Supremo Tribunal Federal, tais tratados internacionais de direitos humanos possuem equivalência à norma supralegal. E os tratados internacionais de direitos humanos lastreados pelo artigo 5º, parágrafo 3º, possuem a hierarquia, o status hierárquico de emendas constitucionais. Assim, como lhes disse, podemos fechar o nosso raciocínio de uma forma bastante simples, verificando que os tratados que cuidam de diversos temas que não direitos humanos são equivalentes às leis ordinárias. Tratados que cuidam de direitos humanos e estiverem lastreados pelo artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição Federal, são equivalentes às normas supralegais. E, por fim, os tratados internacionais de direitos humanos que tiverem como fundamento o artigo 5º, parágrafo 3º da Carta Magna, serão equivalentes às emendas constitucionais. Com isso, meus amigos, terminamos esse segundo bloco. Pergunte ao professor. Agora, vamos caminhar juntos para o X da questão. Vocês verificarão que perguntas foram extraídas de concurso público e do exame de ordem. Vamos examinar tais questões delineadamente, alternativa por alternativa. Vocês verificarão os erros, os equívocos e a efetiva correção. Esse é o instante, meus amigos. Vamos agora para o fantástico X da questão. Vamos agora, meus amigos, ao X da questão. Perguntas foram extraídas do exame de ordem e do concurso para juiz federal da 4ª região. Vamos à nossa primeira questão. OAB, Exame de Ordem Unificado, FGV 2010.3. A Conferência de Bretton Woods, 1944, realizada no ocaso da Segunda Guerra Mundial, é considerada um marco na história do direito internacional no século XX porque: alternativa A, inaugurou uma nova etapa na cooperação política internacional ao extinguir a Liga das Nações e transferir a Corte Internacional de Justiça para a estrutura da então recém-criada Organização das Nações Unidas, ONU. Alternativa B, criou o Sistema Internacional de Proteção aos Direitos Humanos, a partir da adoção da Declaração Universal dos Direitos Humanos, do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e do Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Alternativa C, criou o Tribunal de Nuremberg, corte ad hoc, responsável pelo julgamento dos principais comandantes nazistas e seus colaboradores diretos pelos crimes de guerra cometidos durante a Segunda Guerra Mundial. Alternativa D, estabeleceu as bases do sistema econômico e financeiro internacional, por meio da criação do Banco Mundial,
do Fundo Monetário Internacional e do Acordo Geral de Tarifas Aduaneiras e Comércio. Agora, meus amigos, vamos analisar essa questão alternativa por alternativa. Vamos ver primeiro a alternativa A. Inaugurou uma nova etapa na cooperação política internacional ao extinguir a Liga das Nações e transferir a Corte Internacional de Justiça para a estrutura da então recém-criada Organização das Nações Unidas, ONU. Meus amigos, observem que o enunciado delineia uma data, 1944. Ainda não havia surgido a Organização das Nações Unidas. Portanto, é impossível falar da transferência da Corte Internacional de Justiça para sua estrutura. Desse modo, a alternativa A está errada e não deve ser assinalada. Vamos agora verificar juntos a alternativa B. Criou o Sistema Internacional de Proteção aos Direitos Humanos, a partir da adoção da Declaração Universal dos Direitos Humanos, do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e do Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Meus amigos, ter a data no enunciado se mostrou bastante importante. A Declaração Universal dos Direitos Humanos só foi criada em 1948. E o Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais foram criados apenas em 1966. Desse modo, não pode efetivamente falarmos na criação de tais regras no ano indicado no enunciado. Assim, a alternativa B, de Betina, também se mostra errada e não deve ser assinalada. Vamos verificar juntos a alternativa C. Criou o Tribunal de Nuremberg, corte ad hoc, responsável pelo julgamento dos principais comandantes nazistas e seus colaboradores diretos pelos crimes de guerra cometidos durante a Segunda Guerra Mundial. É certo que o Tribunal de Nuremberg possuiu tais atribuições, mas ele só foi criado após o término da Segunda Grande Guerra Mundial, o que foi acontecer apenas em 1945. Desse modo, a alternativa C, de Cíntia, também está errada e não deve ser assinalada. Vamos verificar juntos a alternativa D. Estabeleceu as bases do sistema econômico e financeiro internacional, por meio da criação do Banco Mundial, BIRD, do Fundo Monetário Internacional, FMI, e do Acordo Geral de Tarifas Aduaneiras e Comércio, GATT. A alternativa D, de Deolinda, se mostra como certa resposta e deve ser efetivamente assinalada. Vamos agora, meus amigos, acompanhar juntos a segunda questão. Juiz Federal, Tribunal Regional Federal, 4ª Região, 2008. Dadas as assertivas abaixo, assinalar a alternativa correta. 1. O Tratado Internacional tem força de lei complementar, sendo superior ao direito interno ordinário, exceto quando versar sobre direitos humanos, quando será internalizado, sempre, com força de emenda constitucional. 2. Os tratados têm validade no Brasil apenas depois da respectiva aprovação pelo Ministro das Relações Exteriores ou pelo Senado da República. 3. Apenas os embaixadores podem celebrar tratados. 4. Não há hierarquia entre tratados, protocolos e convenções. Alternativa A. Está correta apenas a assertiva 4?
Alternativa B. Estão corretas apenas as assertivas 2 e 3. Alternativa C. Estão corretas apenas as assertivas 1, 3 e 4. D. Estão corretas todas as assertivas. Vamos analisar delineadamente cada uma das assertivas, meus amigos, para que então verifiquemos qual alternativa deveremos assinalar. Vamos verificar a assertiva número 1. O Tratado Internacional tem força de lei complementar, sendo superior ao direito interno ordinário, exceto quando versar sobre direitos humanos, quando será internalizado sempre com força de emenda constitucional. A assertiva 1, meus amigos, está errada, porque nós sabemos que os tratados, em geral, são equivalentes às leis ordinárias, e quando cuidarem de direitos humanos, ou serão hierarquicamente idênticos às normas supralegais, ou terão equivalência, status de emenda constitucional. Vamos verificar a segunda assertiva. Os tratados têm validade no Brasil apenas depois da respectiva aprovação pelo Ministério das Relações Exteriores ou pelo Senado da República. A assertiva 2, meus amigos, também está errada, pois um tratado internacional deverá ser aprovado pelo Congresso e promulgado efetivamente pelo Presidente da República, depois que operar a sua ratificação. A partir desse instante é que efetivamente ele produzirá efeitos no território brasileiro. Verifiquemos a assertiva 3. Apenas os embaixadores podem celebrar tratados. Sabemos que isso não é verdadeiro, meus amigos. Verificamos que celebram tratados internacionais o chefe de Estado e o chefe de governo, plenipotenciário, delegação nacional e ministro das Relações Exteriores. Portanto, a assertiva 3 está errada. Vamos verificar a assertiva 4. Não há hierarquia entre tratados, protocolos e convenções. Ora, meus amigos, a assertiva 4 está correta. Vamos analisar agora cada uma das alternativas. Observem, meus amigos, que dentre as alternativas aqui listadas, apenas a alternativa A estabelece que está correta somente a assertiva 4. Desse modo, meus amigos, a alternativa A deve ser assinalada como certa resposta, pois todas as demais estão erradas. Muito bem, meus amigos. Com isso, terminamos mais um programa Prova Final. Quero aproveitar a oportunidade para deixar com vocês os meus contatos. Assim, se vocês desejarem, poderão enviar críticas, sugestões e até mesmo perguntas sobre o conteúdo aqui ministrado. Se quiserem, poderão me seguir lá no Twitter, @EmersonMalheiro. Ou então, me adicionar no Facebook, Emerson Malheiro, perfil 3. Será uma enorme satisfação ter a sua amizade também no plano virtual. Envio a cada um de vocês um forte abraço Fúria Metal. Desejo-lhes muito sucesso. Contem sempre comigo.